tarde, meninas, tudo bom? Pessoal, esse aqui é o nosso primeiro podcast. Eu queria começar agradecendo a Cetrel por esse espaço que ela está dando para a gente poder se expressar, para a gente poder contar algumas histórias, para bater um papo aqui bem descontraído, né? Esse podcast faz parte de um grupo chamado NUDEI, que é o Núcleo de Diversidade, Equidade e Inclusão, que a CETREL tem. E dentro dele, o nosso grupo é o Grupo de Força Feminina. E aí eu queria aproveitar esse espaço para convidar vocês para participarem. Além do Núcleo de Força Feminina, dentro do NUDEI, a gente tem diversos outros grupos no qual todo mundo pode participar desse processo. É bem bacana. É importante para todo mundo estar consciente de vários fatores na vida. Então, se quiserem saber um pouquinho mais, pode procurar qualquer um de nós ou os representantes do NUDEI. Mas participem. E aqui para o nosso primeiro podcast, nós convidamos a Maísa, né, que é uma mulher incrível. Muitos de vocês que vão estar ouvindo já conhecem sobre ela, outros não. Eu vou conhecer um pouquinho da história dela agora nesse podcast. Ela vai trazer um pouquinho da história e dos desafios como mulher, mãe, estudante, durante a carreira dela, durante a vida dela, infância. Enfim, a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre quem é a Maísa nesse nosso podcast agora. Bem-vinda, Maísa. Gente, obrigada. Que bom poder fazer parte desse grupo e perceber, né, que muitas coisas melhoraram depois de muitos anos, né? Verdade, Má. E além disso, a gente sabe que a Maísa, ela é uma Maísa que tem bastante bagagem, né? E é uma Maísa que viveu várias etapas desse mundo corporativo, de várias mudanças, de várias estereótipos, né, que a gente vai criando durante a vida. E a Maísa passou por diversas dificuldades também, porque toda mulher, ela que está no ambiente profissional durante muito tempo, ela já sabe, ela sentiu toda a pressão, todo o julgamento, né, de estar dentro desse mundo corporativo, que hoje a gente tem muito para melhorar, mas a gente já consegue ter um espaço, né, já concebido. Então, Maísa, qual é o motivo, não é por que a gente abriu o podcast com você, porque a gente sabe que você tem muita bagagem para contribuir, não, para compartilhar com a gente e poder influenciar também outras mulheres que já estão iniciando a sua carreira profissional, né? E aí vai dar de frente aí com algumas grandes dificuldades, né? E outras também, que é para continuar nesse caminho, nesse trajeto aí, e obter o sucesso que a gente sabe que hoje a Maísa conquistou, né? Hoje a Maísa, ela tem um espaço conquistado dentro da nossa organização. Mas a Maísa não começou na Cetrel, né? A Maísa, ela já passa por isso há muito tempo. Então, eu queria saber, conhecer aí, como que começou essa sua história, né? Dentro do mundo que sempre foi bem masculinizado. Olá, gente. Boa tarde. Então, esse é um tema bem gratificante, né? A gente poder estar aqui nesse momento falando sobre ele. Eu sempre fui uma mulher diferente, né? Desde de criança, em relação às minhas outras colegas. Eu era inconformada com alguns lugares que me colocavam e eu não aceitava estar. Eu lembro que na minha escola primária a gente tinha educação para o lar, para as meninas, e outras atividades para os meninos. Só que as atividades para os meninos eram muito mais interessantes. Eles aprendiam carpintaria, aprendiam fazer cadernos em gráficos, aprendiam a mexer com ferramentas para jardim. E eu ficava inconformada com aquilo. Por que eu tinha que aprender como colocar uma mesa, né? Como receber uma visita, se eu gostava de mexer em jardim, né? Ainda nessa fase, eu ficava inquieta e fazia amizade com os meninos, e nos intervalos eu ia para as áreas, para os laboratórios de manutenção, para a gente fazer os livrinhos, né? Eu queria entender como era o processo de reaproveitar o papel para a gente fazer os caderninhos.
Isso a gente já aprendeu lá na escola primária. A escola pública, antigamente, ela tinha esses deveres a mais. Ainda nesse período, eu tive assim uma série de dificuldades em relação ao esporte. Eu sempre gostei de futebol. Eu e minha irmã, a mais nova, a gente sempre gostava de futebol. E futebol era um ambiente completamente masculino, né, naquela época. Então, assim, para a educação física, a gente tinha que fazer 5 vezes na semana, todos os dias à tarde. E a gente podia escolher 3 dias para fazer esporte. E os esportes que eram oferecidos para as meninas eram ginástica rítmica, balé, handebol, voleibol, mas o futebol não, o futebol era dos meninos. Então, assim, eu e minha irmã, a gente chegava mais cedo, fazia amizade com alguns meninos para a gente poder jogar. E era muito engraçado, que tinha uns meninos que eram legais, assim, e deixavam a gente brincar, jogar futebol. E quando os outros iam chegando, eles ficavam inibidos também, né, de estar compartilhando esse espaço com a gente. A gente já foi quebrando esses paradigmas desde daquela época, tá? Eu não me conformava de que mulher tinha que jogar handebol porque era com a mão, e homem tinha que jogar futebol porque era com o pé. Mas ainda hoje se tem muito disso, né, Maísa? Ainda hoje se tem Sim. muitos paradigmas no esporte, né? Melhorou muito, mas ainda tem aquele resquício, né, de preconceito com as mulheres em alguns esportes. O futebol cresceu muito, mas está caminhando, né? Mas a gente tem grandes exemplos aí no Brasil, né? Graças a Então, Deus, né? melhores Muita coisa jogadores por boa vários aconteceu. anos, uma baita de uma seleção. Enfim, eu vejo hoje esse cenário muito mais modificado. E aí, mesmo escondida, eu jogava meu futebol, tá? Porque eu adorava, até hoje eu adoro. E seus pais não tinham nada contra isso, não, Márcia? Você nunca foi pego pela escola fazendo isso e seus pais receberam alguma reclamação sua? Ou algo Não, assim, não, tipo, minha mãe quis ser maravilhosa, então ela achava que todo mundo tinha que ser igual. Fantástica, gente. gente, já Que Eu era bem, evoluída, que linda. é, ela é muito parecida comigo, a gente tem uma natureza bem parecida, ela sempre foi também uma guerreira. E, enfim, ela dava apoio para a gente, comprava bola. Os meus presentes de Natal não eram bonecas, não tinha nenhuma paciência para brincadeira de casinha, de boneca, de roupinha, não. Era bola, era chuteira, Que era joelheira, maravilhosa, gente. era assim, sempre foi assim. e aí você, nisso, você sempre foi a diferente no jardim de infância, né? Sua irmã Isso. você Minha tem uma irmã irmã, né? também, tem uma irmã que a gente jogava futebol desde aquela época, assim. Esse universo, ele perdurou durante primário, colégio, faculdade? Como é que Sim, foi esse processo aí isso. com o Sempre foi passar dos bem, anos? sempre foi bem complicado. Sempre havia os espaços das meninas e os espaços dos meninos. Mas eu sempre eu gostava muito de esportes masculinos e isso nos aproximava, né? Fazia que eu me aproximasse mais dos meninos. Mas, enfim, passou esse tempo todo, a gente vai convivendo com isso e andando para frente, né? Quem está incomodado, que vai ficando de lado e a gente vai seguindo. Seguindo a vida. Vai seguindo a vida. Então, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu já não encontrei mais essas dificuldades, tá? Eu entrei na faculdade, era faculdade de Química, né? Eu fiz Química e era um grupo misto. A gente tinha uma população masculina e feminina e era diferente a forma como se tratava mulheres e homens, tinha uma igualdade ali, tá? Apesar de que o curso de Química ele era muito voltado para formar professores ou profissionais de laboratório, tá? Então, a gente não imaginava que teria essas dificuldades no futuro, porque no laboratório era um ambiente completamente misto, onde tinha muitas mulheres, muito homem, e na área de ensino também. Mas as atividades que a gente fazia juntos na faculdade, os esportes, era tudo muito misturado. Então, já havia uma mudança em relação ao que eu tinha percebido lá no primário, né, como chamava antigamente, no primeiro grau, no segundo grau. Já no terceiro grau já foi ficando
mais misturado, tá? A gente já percebia algumas melhores. Quando nós partimos daí para o ambiente de trabalho, eu comecei a trabalhar no laboratório, eu era responsável pelo laboratório da CETREL, e também era um ambiente misto, tinha metade mulher e metade homem, mas lá eu tive uma dificuldade diferente, tá? Eu entrei para liderar equipes de profissionais que eram mais velhos do que eu, tá? E aí tinha a diferença da idade, eu era muito nova ainda e ia liderar pessoas mais velhas do que eu, que já estavam no mercado há mais tempo. Isso gerou uma certa dificuldade no início, mas no final ficamos amigos. Todo mundo ficou amigo, a gente virou ali um ambiente bem legal para se trabalhar, tá? Então, não percebi lá nesse período do laboratório essa diferença entre o ambiente masculino e feminino. Uhum. Depois que eu saí do laboratório, eu fui para a área comercial da CETREL. Então, eu realmente entrei no ambiente masculino, tá? Eu passei a trabalhar com projetos, tá? Projetos de ET, projetos de valorização de resíduos, de tratamento de águas de efluentes, onde a predominância era de engenheiros. Tá? Assim, 90% do corpo técnico era de engenheiros. Em muitas vezes, eu era a única mulher dentro de um grupo de 10, 15, 20 pessoas. E naquela época a engenharia era um curso totalmente Masculino, né? masculino, né? Masculino, era Bem masculino. masculino. Então, assim, eu já era uma química, que não era engenheira química, que trabalhava no universo de engenharia, no ambiente masculino. Então, aí começaram a aparecer algumas dificuldades. Foi bem interessante isso, foi muito importante para o meu fortalecimento, para o meu crescimento. Lidar com aquelas dificuldades me fez estudar mais, me envolver mais e me basear sempre em dados, tá? Mas você não se sentia pressionada a ter que saber mais, a ter que entender daquele universo, né? Poxa, eu sou formada em química, eu sei os processos químicos, né? Como são, então os engenheiros químicos, vocês conhecem a tabela periódica? Eu também, né? Tipo assim, a diferença é algumas coisas, mas você se sentiu pressionada a ter que ter mais. Eu falo muito do sentimento, sabe? Qual o sentimento? Porque eu me sentiria totalmente pressionada a ser uma pessoa que eu não seria, sabe? Eu teria que ter. Tentaria montar um personagem para caber naquele lugar, sabe? E para começar a ganhar, mas parece que você não. Então, eu senti, né? Senti alguma pressão, mas, como eu falei, isso me fortalecia. Para não ter que ficar provando o tempo todo que o que eu estava falando tinha credibilidade, eu sempre buscava resultados, laudos. Então, quando a gente trabalhava num projeto, eu normalmente trabalhava na parte da solução, tá? do conceitual, que daí em diante, é claro que é uma área para engenheiros mesmo. Então, assim, eu sempre brincava assim, o químico sonha com a solução e o engenheiro avalia esse sonho e dimensiona, né, para ver onde cabe dentro de um cenário real, em termos de viabilidade econômica. Mas fazer com que esses engenheiros, né, que eles entendessem que aquilo era um ambiente seguro para eles darem continuidade a um projeto básico e detalhado, era complicado, era uma pressão, era uma pressão. Então, eu me fortalecia com muitos resultados, muitas repetições, muitos laudos analíticos, para poder apresentar e que isso fosse validado. Assim, teve momentos que havia desconfiança, tá? E que algumas vezes eu lembro que um cliente me pediu para desenvolver um projeto, tá? Fora da Bahia.
E foi um projeto assim, bastante interessante. Eu fiquei 6 meses dentro da unidade e a gente detectou uma série de oportunidades de melhoria. E na hora de apresentar isso, eu era sozinha e tinham quase 30 homens na sala. Uhum. E aí, quando você já entra, já fica assim, né? Aquele olharzinho de desconfiança. Então, eu apresentei o processo, tá? Uma boa parte achou bastante interessante o processo, mas no final eles pediram uma segunda opinião. E aí eu percebi o peso, né, de que era uma mulher ali naquele ambiente completamente masculino, indicando algumas oportunidades de melhoria. E eu questionei, né? Mas por que uma segunda opinião? Então, assim, eles não foram claros em dizer, não, é porque é uma mulher, né? Então, eles não, é porque a gente precisa de uma segunda opinião, porque isso vai gerar muito investimento e a gente precisa estar seguro do que a gente vai fazer. Tem algum engenheiro que trabalha com você? E aí eu já percebi, né? Engenheiro. Aí eu Tem que disse, ter o tem, ente. Tem que o ter meu o líder, ente. o meu líder ele é engenheiro químico e ele está comigo nesse processo. A gente pode repetir essa apresentação com ele aqui? Aí eu tomei aquele susto assim, né, inicial. Eu disse, não, ok, né? Porque a gente sempre, né, busca atender a necessidade do cliente. E aí terminou a apresentação, eles gostaram muito do trabalho, mas ficamos de repetir essa apresentação com E vocês o meu. repetiram? Não, aí eu não repeti, né? Aí o que aconteceu? Eu trouxe isso para a CETREL, eu conversei com o meu líder, com o diretor também na época, e a gente deu muita risada da situação. E aí o meu líder, na época, ele mandou um e-mail, né, para Uhum. a equipe, os gestores responsáveis pelo contrato, dizendo que ele estava validando todas as informações que eu tinha levantado ali, que não seria necessário fazer essa continuidade e tal do processo, que qualquer dúvida a gente estaria à disposição, e qualquer problema futuro a Central iria assumir. Mas foi muito engraçado, porque aí o projeto ficou valendo, tá? Então, assim, foi um exemplo que me marcou assim, bastante, foi essa desconfiança no ambiente masculino. Uhum. É, Claramente, se o seu colega de trabalho, engenheiro, tivesse feito a apresentação, esse questionamento talvez não tivesse surgido, né? talvez, E se talvez. você me permite, mas eu queria fazer uma pergunta sobre uma curiosidade, na verdade. Você fez uma segunda faculdade junto com Química, não fez? Sim, Você sim, tinha uma jornada dupla de estudos nesse sim, eu processo, fiz. né? Fiz 2 faculdades, assim, até algumas pessoas vão se surpreender aqui, mas eu fiz secretariado executivo na época e fiz química, né, em paralelo. Foi bastante interessante isso, porque no ambiente de secretariado executivo só tinha mulher na minha sala, porém todos os professores eram homens. Meu Deus, eu já E ia falar universos totalmente contrários, né? Uma totalmente química Totalmente. contrário. para um secretariado. Ah, É. Então, teve um evento na sala, eu tinha que ter nota alta, porque eu tinha uma bolsa, né, na época oferecida pelo COFIC, e que a condição mínima para manter essa bolsa era ter mais que 8, né, na uhum. média. Então, eu ficava assim, fissurada para manter minhas notas Pela altas, nota. porque eu recebia uma bolsa que me ajudava a fazer as 2 faculdades no momento. Então, numa das provas, um dos professores tinha me dado 8, né? E aí eu fui perguntar a ele, por que essa questão aqui não está correta? O meu entendimento foi esse. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, Maísa, por que você está tão agoniada com essa sua nota? Você já tira notas altas aqui. Eu disse, não, mas não é nem questão de nota aqui, né? Eu quero entender por que eu errei essa questão. Aí, você precisa parar de ficar com essa preocupação de tirar a nota máxima, porque qual é o futuro de secretária, né? A secretária, ela tá aí para atender aos chefes, né? Para
Ele falou uma coisa bem desagradável, assim, que eu não vou nem repetir aqui. Não, fica tranquila. Então, vocês têm que se preocupar em se arrumar, em ficar bonita, não em ficar tirando nota alta. Então, assim, foi um choque de realidade Um que pouquinho eu de tive. nervoso só. E aí eu não Totalmente tive sem filtro. resposta, né? A sala toda assim escutando, eu parei e fiquei encarando ele assim por uns 5 minutos. Ele ficou constrangido com a minha reação, porque eu não briguei, não retruquei, eu fiquei em silêncio assim, Um choque, né? encarando ele em choque. E ele ficou assim: por que você está me olhando? Por que você está me olhando? Enfim, foi uma grande diferença entre esse ambiente que eu vivi e o ambiente que eu vivi na UFBA, né? Que era bem mais misto, mais tranquilo. Nossa, gente, imagina todas as pessoas que estão naquela sala estudando para ter uma profissão. Ouvir isso E assim, não só na faculdade, né? Em todas as graduações onde a gente está, a gente passa por esse tipo de comentário, né? A gente passando na rua, tem alguém que faz um fio-fio, tem alguém que mexe com a gente, tem alguém que faz aquilo. E aí você vai para um ambiente formal, de educação, de desenvolvimento, né? Que o conceito é outro e você ouve as mesmas coisas, você até desanima, né? E aí foi contrário, mas você é muito guerreira. Eu não tenho. Mas eu não Não, sei se eu teria esse discernimento de ficar tranquila frente a Também esse não, comentário. mas... O seu posicionamento, assim, foi perfeito. porque tem Foi resposta que não fantástico. precisa ser dada, né? É. Depois as Não. minhas colegas foram me perguntar como foi que eu consegui respirar e não, e não agredi-lo, né, verbalmente. Eu disse, porque tem resposta que não precisa ser dita. Né? Eu acho que ele se incomodou muito mais com o meu silêncio do que com qualquer tipo de agressão. E você sempre foi calminha assim, Má? Assim, de tipo, antes de falar, você raciocina, você pensa, você tem isso muito rápido. Porque eu sou sem filtro. Às vezes eu falo e ai, por que eu falei isso? Sabe? E aí tem coisas que Entendo, é muito Brendinha. rápido. Tem gente que já tem isso, de tipo, ai, não precisa você retrucar e tal, não sei o quê. Mas é tão no automático que você só percebe depois, né? E aí, esse seu jeito calma, esse seu jeito tranquila, você acha que ajudou você nesse processo? Sim. Porque pegar, bater de frente, só iria me desfavorecer, iria contra mim. Tá? Então, assim, muitas vezes eu percebi que o que se queria era que eu, né, tivesse enfrentado, discutido, criasse uma situação. Porque tinha uma coisa que incomodava muito no ambiente de trabalho. Quando havia uma discussão, algumas pessoas diziam assim, vocês precisam se entender. Tá? Então, assim, não se procurava quem estava certo, quem estava errado, como foi que surgiu, para se melhorar a situação. E quando isso vinha de uma mulher, ainda era pior, porque tinha um estereótipo de que mulher era encrenqueira, era fofoqueira, era impaciente, tinha TPM, entendeu? Ah, ela está naquele período crítico, então vamos passar a mão por cima, porque... E não era isso, né? Eu mesma nunca tive TPM, nunca me incomodou. Então, assim, eu sempre procurei respirar fundo antes de dar qualquer resposta nesses momentos, que não foram poucos, para que eu não tivesse que ter que ficar dando explicações depois, tá? E também não se criasse um outro rótulo. Ah, ela é encrenqueira, ela é uma pessoa difícil, ela não quero trabalhar com ela por causa disso. Então, assim, sempre teve esses momentos de pensar um pouquinho antes de falar. Tá vendo? Mas é por isso que, desde que eu entrei na Cetrel, isso é inspiração para mim. Porque eu, graças a Deus, também nunca sofri com o problema de TPM, mas eu tenho pavio curto 32 dias no mês. Então, eu tenho pavio curto mais dias do que o mês pode me fornecer. E a gente tem esse estigma mesmo, né? Se você reage de forma muito agressiva ou muito rápida, né? Ou às vezes até quando a gente é objetiva no processo, ela tá estressada, tá de TPM, está num momento difícil. E não é isso, né? É a questão de argumentar, de se posicionar. E sou muito sua fã, Maída. Muito sua fã. Tinha que vencer uma barreira, né? Como É. eu era de química, e eu saí da faculdade não para ensinar,
nem para trabalhar em laboratório, eu queria trabalhar com meio ambiente. Era uma área diferente, porque eu não era química industrial, eu não era engenheira química, eu era química, né? Bacharel em química. Então, assim, eu tinha que fazer diferente para que eu pudesse me realizar profissionalmente. Tá? Então, para que eu pudesse trabalhar nesse meio, eu tinha que conviver num ambiente masculino, porque era como era na época. Então, se não tiver que respirar, se não tiver jogo de cintura, você fica fora. Eu não queria ficar fora. Então, era uma parte de um processo de uma realização. Foi bastante interessante eu trabalhar nessa ambiente, né, nesse ambiente feminino, que quando o Instituto de Química fez 50 anos, se não me engano, na época, ele fez uma comemoração, né? E ele convidou alguns alunos para fazer palestras de atividades diferentes das que o curso direcionava, que era para licenciatura e laboratório. E eu fui uma das pessoas convidadas. Tá? Eu fui explicar, na época, como aplicar química na área de meio ambiente, que era um ambiente dominado por biólogos, né, engenheiro civil e engenheiro químico. E aí o químico ele tinha o nosso espaço ali. Tudo dependia muito de resultados analíticos, tudo dependia muito de análise, tá? As legislações estão aí para isso. Os maiores problemas das nossas legislações ambientais é por falta de profissionais específicos naquela área. Como definir parâmetros para controle ambiental se não tem um químico ali envolvido? Por exemplo, como é que se define concentração de óleo no corpo receptor como virtualmente ausente? Né? O que é uma coisa virtual? Aí você vai procurar quem foram os profissionais que trabalharam naquela legislação. Aí não tem nenhum químico. Ali você encontra um mix de outros tipos de profissional, mas a nossa graduação ela nos orienta para exatamente trabalhar com isso. E não tinha químico na época. Então, eu fiz uma especialização que eu fiz uma análise crítica da resolução CONAMA. Esse trabalho ele foi apresentado em Brasília, no Rio de Janeiro, no Congresso de Química, e também apresentei aqui na Universidade Federal da Bahia, como um papel de química na área de meio ambiente. Era uma química aplicada ao meio ambiente. Nossa, mas você fez algumas outras, também fez algumas outras apresentações, né? De projetos também. Você não ficou. A gente não conhece só a Maísa na indústria, né? Outras pessoas também têm acesso a você, né? Nesse momento. Sim, sim. Eu também ensinei, né? Eu fui professora nesse período aí. Ensinei na universidade, no curso de engenharia ambiental. Eu dava aula de tratamento de efluentes e gestão de resíduos, Para tudo, vai. Aí vai a Vai química. saindo coisa dessa caixinha, gente. Vai Vai brotando a coisa. química. Olha só. Vai a química ensinar no curso de engenharia. Sim. Né? Então, totalmente contrário àquilo que você já tinha num passado, depois de ter enfrentado tudo aquilo, ganhar o seu espaço, né? E ser reconhecido por isso. Não sei se você enxerga isso como reconhecimento, né? De estar ali no meio dos engenheiros como química, falando sobre o meio ambiente, mas essa visão contrária, né, do hoje, você se enxerga assim, se sente assim? Então, eu tenho um certo momento da minha vida que eu casei, né? Ainda na faculdade. Eu casei, eu tive uma filha quando eu estava ainda na faculdade. É, e, e havia uma insegurança, né? Será que vou continuar? Porque enfrentar um curso de química, né? Que não é um curso muito fácil, grávida, né? Com outra faculdade, e estava começando um estágio também. Aí foi bem complicado lidar com todo esse cenário. Aí eu fiquei na dúvida, né? Vou continuar no ambiente industrial, eu vou para a área de educação, o que será mais tranquilo para que eu possa conciliar, né, com ser mãe.
né, com ser dona de casa, ser mãe e todas as outras atribuições. Mas isso não durou, não. Eu não continuei como professora. Os trabalhos que eu fazia na CETREL era o que eu gostava de fazer. E trabalhar com projetos ambientais, com tratamentos de água, de efluente, transformar uma água contaminada numa água pura, pronta para reuso, isso me deixava muito feliz, muito gratificada, entendeu? Então, era o que eu queria, era o que eu buscava para mim. Então, eu saí dessa área de ensino e entrei na faculdade, ou na CETREL, encarei essas oportunidades e fiquei por uns 7 anos trabalhando assim, conciliando casa, né, filha pequena, trabalho, mestrado, enfim, juntando tudo isso, eu comecei a trabalhar viajando, né? A área da CETREL, ela teve uma expansão comercial na época, e nesse período eu engravidei pela segunda vez. Fiquei grávida da Bruna e amamentava, né? Como toda mãe. E conquistamos alguns projetos nesse período que eu estava grávida, e um deles eu ia gerir lá em São Paulo. Então, eu tive que tirar, né, a amamentação de Bruna para poder viajar. Então, foi um processo bem difícil aí, né? Porque eu ia no avião assim, pensando, poxa, como é que eu larguei uma filha de 1 ano ainda mamando para enfrentar isso? Mas eu tive um apoio muito grande da minha família, da família de Beto também, o meu marido, que permitiu que isso acontecesse. Eles me deram muito apoio. E aí eu voltava para casa toda sexta-feira à noite, né? Retornava para o trabalho todo domingo à noite ou segunda no voo de madrugada, mas transformava esse tempo que estava com elas num tempo bem útil, né? Um tempo de qualidade. Era um tempo muito dedicado para que eles se sentissem seguros, né? Para que minhas filhas se sentissem seguras e não ficassem, né, sentindo falta da mãe. Teve muito diálogo aí, tá? Para que isso acontecesse. Acho que as minhas meninas amadureceram mais cedo, até por conta disso, porque eu não iria questionar a minha continuidade numa área profissional. Tá? Eu precisava ser feliz, eu precisava estar feliz com o que eu fazia para que isso fosse um exemplo positivo para elas, né? E eu acho que isso funcionou, né? Mariana, ela foi por um caminho muito... Mariana é minha filha mais velha, ela foi por um caminho muito semelhante ao meu. E era engraçado que ela odiava química, né? Que ela dizia assim, eu nunca vou estudar essa química, porque lá em casa tinha uma mesa grande na cozinha e tinha uma tabela periódica imensa. E ela cresceu vendo eu e o pai estudando química, então ela aprendeu o alfabeto na tabela periódica, né? Então ela dizia que ela odiava química, eu não suporto química, eu nunca vou estudar essa química. E ela foi para a escola técnica, fez química e se matriculou no curso de química sem a gente saber. Então, assim, quando o resultado saiu, foi que você passou, Maria, e ela, eu passei, que a gente procurando em outros cursos, aí eu passei química. Então, assim, foi uma emoção muito grande. A gente sentiu isso, que foi um resultado de muito diálogo, de muita conversa e de paixão pelo que se faz, né? Então, teve essa fase toda aí de conciliar maternidade, viagem, trabalho, ensino, com realização profissional, tudo isso numa figura, né, feminina, né? É bastante interessante, mas isso só fortaleceu. E Mariana praticamente tem o mesmo perfil, né? Porque aí, posso expor aqui quem é Mariana, né, Mar? Você deixa? Para quem não conhece, Mariana é a nossa química do CTR hoje, né? E se a gente for pegar é porque quem não conhece pessoalmente, né? Acha que são pessoas que não se conhecem. Mas quando vocês olham as duas, né? Mariana e Maísa andando um do lado do outro, você fala assim, ó, família. Ali é pai e filha.
tá na cara, são muito parecidas. E além disso, é aquela questão dela ter seguido, né, os passos da mãe, ter vivido isso, eu acho que quando a gente, como mulher, a gente não desiste dos nossos sonhos, né, a gente passa isso para os nossos filhos, né, e aí eu acho que é um estímulo. Claro, todo mundo com suas exceções, óbvio, né, cada mulher sabe o que é melhor para si, mas eu vivi também isso, né, a minha mãe é a mãe de 2 filhas. Na verdade, eu sou a segunda filha de 4 irmãos. E minha mãe chegou um momento em que ela falou assim: Agora, neste momento, eu não tenho mais como trabalhar, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque era um custo a mais para os meus pais manter uma pessoa dentro de casa, minha mãe trabalhar, meu pai trabalhar, e aí era assim, era menino que fugia de casa, porque eu fugia para brincar, ficava de castigo, fugia para brincar, minha irmã que fugia também, meus outros irmãos, sei que... Então, assim, era uma loucura dentro de casa, era uma coisa sem organização, e a saúde mental da minha mãe e a saúde física também ia pro beleléu, né? Porque ela Cansativo, tinha... né? É muito cansativo. Ela falou, não, agora com essas meninas e essas crianças pequenas aqui não dá para mim, não. Então, ela optou por passar um tempo, né? Sendo dona de casa, cuidando da gente, botando a gente, dando limite, né? Então, existem outras histórias, mas a minha mãe me inspirou muito, né? Minha mãe ia trabalhar às 5 horas da manhã, trabalhava dentro do centro cirúrgico, passava 24 horas trabalhando, voltava para casa. Então, eu via isso, né? Minha mãe é o símbolo para mim de força e de trabalho, né? E a mesma coisa é você dentro da sua estrutura de família, né? Eu queria fazer um apontamento exatamente sobre isso, porque enquanto a Maísa estava falando ali, duas coisas ficaram muito claras para mim, assim. Primeiro, o autoconhecimento que a Maísa tinha desde sempre sobre o que você gostava de fazer, quais eram suas preferências, o que era melhor para você, e isso acho que traz uma força para superar justamente esses obstáculos, né? Para passar por esses desafios de ter que se superar profissionalmente, ter que vencer desafios familiares, de ser mãe, ser profissional, mas você sabia o que você queria, você conhecia muito bem seu potencial. E isso é uma coisa que vem muito de família, e eu também tenho muito a agradecer a minha mãe por ser esse exemplo de força também, né? A mãe faz muita diferença na vida da gente, né? E é exatamente o que você fez, você transcreveu esse processo do que sua mãe foi para você, dessa força que ela te deu, essa liberdade que ela te deu, e você transferiu isso para suas filhas, né? Porque eu achei uma frase maravilhosa quando você falou que o tempo que você estava com elas era de qualidade, porque é exatamente sobre isso, né? Não é sobre passar muito tempo junto, é sobre como você passa esse tempo junto, né? Independente da escolha, tipo, eu vou ser uma mãe dona de casa, eu vou trabalhar fora. A minha mãe também sempre trabalhou muito fora, mas para mim ela sempre foi muito presente. Então isso sempre me deu a segurança de eu posso ser quem eu sou, porque eu tô acolhida. Porque eu tenho essa força me protegendo e eu posso seguir em frente. E foi exatamente isso que você fez. Então, a unidade familiar, independente de como ela seja, ela faz muita diferença no desenvolvimento da gente, né? Homem e mulher, mas principalmente nas mulheres que enfrentam esses preconceitos, principalmente em carreiras que ainda são masculinizadas, né? Por mais que a gente tenha evoluído muito na indústria, a gente ainda percebe que existe um favorecimento ou até uma escassez de profissionais mulheres no mercado, mas ainda existe essa diferença, a gente está buscando melhorar. Aí isso ajuda muito, essa questão de acolhimento, de se sentir pertencente ao processo, de se sentir protegida para seguir o seu caminho, para enfrentar os desafios, é extremamente importante. Eu acho que você fez isso maravilhosamente bem. Então, queria fazer esse apontamento, porque eu nem sei se todo mundo conseguiu fazer, linkar esses pontos, mas eu achei muito fantástica essa questão do tempo de qualidade. E isso vale para tudo que a gente faz, né? Qualidade naquilo que a gente faz, né? Tá presente. A gente nunca deixou assim de jogar com eles, tá? A gente estimulava o esporte, estimulava jogos, tudo juntos, fazia passeios juntos, tudo era muito próximo. Então, isso ajudava. Filme junto, leitura.
né? Ler todo dia antes de dormir, toda a oportunidade que tinha, elas só dormiam depois que eu fazia a leitura. Então, dá essa troca, dá essa confiança. Mas eu concordo, Paty, com você, quando você diz que melhorou, tá? Melhorou muito, gente, melhorou muito. Ver os principais canais de televisão transmitir jogos de futebol Femininos, feminino, né? Ver uma atleta nossa ganhar 6 medalhas aí a nível mundial, Fantástico. isso é fantástico. Ver mulheres disputando boxe, né? Lutas, todos os tipos Uhum. de lutas, cada um tem que fazer o que quer, tem que fazer o que lhe deixa feliz, tem que se encontrar para que possa fazer o que quer e que ela decida o que é melhor para ela. E no ambiente de trabalho, isso melhorou muito, assim, melhorou muito. E eu não falo assim da empresa que eu trabalho até hoje, não, porque eu tive muito apoio, tá? Tive muitos líderes excelentes, muitos colegas excelentes, houve uma troca muito valiosa com todo o grupo de engenheiros que eu sempre trabalhei, tá? Mas hoje eu percebo uma diferença grande. O ano passado, em dezembro, eu trabalhei num projeto onde 90% era masculino, mas só tinha eu de mulher. Apresentamos esse resultado para o cliente e foi engraçado, na plateia tinha 17 homens e eu sozinha apresentando. E assim, o sentimento foi muito diferente do que eu vivi alguns anos atrás. Tá? Ninguém estava preocupado, quem estava ali falando era uma mulher, era um homem, não. Eles estavam preocupados com os resultados, tá? O que é que foi identificado aqui, quais são as oportunidades de melhoria e quais os próximos passos. Era para ser sempre assim, tá? Uhum. Não precisava Exatamente. ser diferente. Em momento nenhum foi solicitado que se validasse o que uma mulher estava falando ali para um bocado de homens. Não, eu senti até um certo olhar assim, de satisfação, tá? De admiração, e isso é muito favorável. O grande exemplo hoje que eu cito, que como a coisa melhorou, é na minha própria área. Tá? Eu trabalho num ambiente, né, que era para ser masculino alguns anos atrás, e o meu líder é um homem, mas ele, coitado, ele está lidando com um bocado de mulher. 90% do quadro é feminino, e ele tem muito jogo de cintura para lidar com isso. Ele trata todas as informações de uma forma muito igual, e é satisfatório ver isso, tá? São várias engenheiras trabalhando com projetos, e com o líder do sexo masculino, e que em momento nenhum questiona, tá? Duvida ou lhe pressiona por você ser mulher. Uhum. As respostas que são buscadas, vamos dizer assim, são sempre em relação à credibilidade do que você está falando, né? Ao conteúdo, né? Não à forma. Eles estão lidando Então, com o profissional em si, com a o profissional, e profissional, não com o o homem, profissional. mulher, né? Ou qualquer outro gênero, mas eles estão lidando com o perfil profissional da gente agora. E eu acho que essa é uma das grandes evoluções, você enxergar quando você contrata alguém, quando você vai ouvir alguém na sua área, é entender a bagagem profissional, dar espaço para aquela pessoa no sentido dela crescer e você crescer junto com ela, independente de quem seja, né? É a E equidade que a voltando, gente tanto busca. e olhando lá para trás, aquela aulazinha de educação para o lar, ela foi muito importante para mim, mas ela seria importante para os homens também, porque você não consegue imaginar hoje um homem ficar dependendo de uma mulher para lhe alimentar, para cuidar da sua roupa, para cuidar das suas coisas, porque os dois estão em ambientes de trabalho semelhantes, os dois estão na indústria, nas empresas, estão fora de casa, e os dois estão em casa também, né? E aumenta muito mais a quantidade de homens que moram sozinhos e que eles precisam, né, se virar, eles precisam
comer para sobreviver, eles precisam se cuidar. Uhum. Então, essa educação para o lar, ela é importante para os dois lados, né? Para a mulher e para o A homem. sobrevivência do ser humano Para sozinho. para É sobrevivência. a independência que a gente hoje todo mundo quer, né? Eu quero ser Ah. independente, e aí, normalmente, quando eu sou independente, eu quero ter uma pessoa ao meu lado que suporte essa minha necessidade de ser, né? E hoje você tem uma pessoa dependente de você, se desestimula, né? Sim. Então, porque acaba sendo uma responsabilidade a mais. E é isso que a gente. É isso, pelo menos, que quando a gente lê sobre os relacionamentos, a gente tem, né? A gente tem esse lado do outro, um apoiando o outro, mas cada um sendo independente e líder da sua jornada, né? Protagonista da sua jornada. É como se fosse o suporte que a gente precisa, é mais um suporte de apoio de emocional, né? De estar ali um perto do outro. E com certeza, eu acho que depois de toda essa história, né? Eu tenho certeza, Mar, que o seu parceiro também foi 10, né? Sim. Beto, ele sempre foi muito, muito parceiro, assim, muito amigo, muito companheiro de dividir, desde da troca de fralda, né, até o cuidado com a casa, a gente sempre dividiu tudo. Ele é químico também, né, então a gente começou a trabalhar juntos na indústria. Depois ele foi para a área acadêmica, eu continuei na indústria, mas a gente sempre dividia muito as tarefas. Então, o exemplo que as meninas têm é desse compartilhamento, né, Uhum. de atividades, de não haver diferenças. A minha mãe tem a obrigação de cuidar da casa, de fazer comida, de cuidar de roupa, e meu pai, não. Então, não tem isso. Existe essa mistura de atividades, as trocas de atividade, as responsabilidades são dos dois, né? Então, não tem essa separação que ainda existe, né, hoje em dia. Não tem. E agora, só trazendo mais uma curiosidade, que talvez as pessoas não acreditem, mas você já é avó, né? Sim, sim. E como é que foi esse processo? Porque dizem que é como ser mãe novamente. E nesse universo todo, como tem sido isso para você? Então, tudo foi muito cedo, muito rápido na minha vida, né? E ser avó também. Então, a minha filha mais velha, ela ficou grávida há uns 9 anos atrás, e ela estava também no processo de viagem. Ela trabalhava numa empresa que viajava muito. Então, assim, na hora que ela viu o resultado, foi um susto para ela e uma alegria muito grande para mim. Eu senti uma emoção, assim, foi um negócio que não dá para descrever. Então, a gente comemorou muito. Amora o nome da minha neta, muito parecida com Mariana, muito determinada, né, igual a mãe. E hoje eu vejo Mari seguir um caminho semelhante ao meu, com as dificuldades de lá, de filho, de trabalho. Ela que trabalha numa área industrial que demanda muito tempo dela lá. E a Mora ter que conviver com isso, né? Não ter a mãe levando ela para a escola, buscando ela na escola, que isso que normalmente cria uma confusão na cabeça das crianças, mas Mari conversa muito com ela, né? Elas dialogam muito. Mari deixa as coisas bem claras assim para ela e também faz os tempos de qualidade com ela, né? Os finais de semana, à noite, as leituras de livros, jogos, tudo isso é importante para que Mari cresça, a Mora cresça com tranquilidade, né? Não crie nenhum problema, nenhum trauma futura. E eu fico de vó, né? Assim, do lado, sem me intrometer muito, mas apoiando ela, como também eu tive o apoio. E recentemente eu dei muita risada que a Mora chegou da escola e disse assim: vovó, a Pró me perguntou se o que é que eu vou ser como crescer. E eu disse: eu vou cuidar de lixo igual a minha mãe. Eu vou cuidar de lixo para valorizar lixo igual a minha mãe faz.
Então, assim, eu tive uma crise de riso, ela só está com 8 anos ainda, mas você pode perceber que existe uma admiração, né, pelo que a mãe faz, porque as coisas são claras, né, são bem conversadas, e aí eu acho que tende a um caminho mais tranquilo, mais seguro, sem muitos traumas, né, de ausência de pai, de mãe, enfim. Ai, que legal, Má. Ai, eu amei bater papo com você, juro. Ó, Má, não podia ser outra pessoa, né? Porque quando a gente conhece a Maísa, a gente fica encantada pela Maísa, né? No primeiro contato, no primeiro oi, na primeira história que você conta, a gente já se sente inspirada, né, na Maísa. Então, trazer a Maísa hoje é um estímulo para as outras mulheres, né, que passam ou que estão passando ou que pensam nesse momento do lado profissional, do lado de ser mãe, né, do que fazer, da síndrome, né, de querer fazer, de querer ser tudo, saber que a gente pode fazer aquilo que a gente entende internamente, que a gente se entende, né, que a gente se autoconhece, se eu quero isso, se eu gosto daquilo, se aquilo faz parte de mim, eu não tenho que abrir mão de ser, eu não tenho que abrir mão de poder fazer, né? Eu tenho, por ser mulher ou por ser uma bagagem muito extensa, né? Então, eu queria muito agradecer a você. Primeiro, pelo seu tempo, que eu sei que é escasso, né? Segundo, porque você abriu pra gente, né, um pouquinho da Maísa, da sua história, de quem é você dentro e fora da Cetrel, né? Como que as pessoas também, né, os seus amigos, a sua família, como que você construiu isso, né? E quarto, pela inspiração. É inspirador falar com a Maísa. Então, sentar. Eu acho que 1 hora de podcast é pouco. Com certeza, a gente resumiu, a gente falou pouco, mas com certeza, se a gente senta do lado da Maísa, a gente para ouvir Maísa por 3 horas, é muito bom, tá? É muito aprendizado, né? São muitas histórias. São Muito histórias que não. bom estar aqui com vocês, gente. Foi muito bom, muito gratificante. 2 figuras assim fantásticas que admiráveis também. Eu tive a oportunidade de conviver com vocês, de trabalhar com vocês, e sei que o caminho de vocês é bem parecido, né, com o meu. Se não foi ainda, vamos para frente, né, que vocês vão ver. Mas a situação não está mais tão fechado como era antes. E isso é muito bom, né? Porque a nossa Constituição ela favorece, né? Ela direciona para essa igualdade de direitos no ambiente de trabalho. Então, assim, por que a gente age diferente, né? Por que a sociedade age diferente? Porque se cobra muito mais da mulher, porque se desconfia muito mais da mulher, porque a palavra da mulher tem que ser validada, né? Porque é necessário check em cima de tudo que se fala. Existe uma mistura de sentimentos que a mulher traz dentro de si, que são as emoções, tá? Que fica à flor da pele, e isso não é ruim, isso é bom, isso favorece, isso aumenta a sensibilidade, aumenta a capacidade de observação, e essa cobrança faz com que os resultados tenham um percentual de acerto maior. Então, eu acho bem favorável. Vamos aproveitar esse lado que a mulher tem de ser sensitiva, de ser emotiva, para que as coisas fluam com mais tranquilidade para todos os lados. Né? Não tem por que ser diferente. Não tem. Né? Excelente Obrigada, mensagem. gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Muito obrigada, Maísa. Obrigada, Brenda. Foi Obrigada a um você. momento maravilhoso com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelos aprendizados. Obrigada a vocês, gente. Adorei. Má, espero te encontrar mais vezes aqui para te dar um abraço. Paty, também. Daqui a pouco a gente se fala mais de pertinho. Má, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada também. Beijos para você. Beijo, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.